Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Você está no canal Vencendo o Mal. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo. E aqui neste canal nós tratamos de temas espirituais, como libertação, batalha espiritual. Nós também ensinamos sobre o ocultismo, mas também falamos sobre o poder de Deus. E sempre deixamos claro que Jesus Cristo é a solução para todos os problemas da humanidade. Aqui nós trazemos e vamos continuar trazendo também testemunhos, experiências com o mundo espiritual. E entenda que se estamos falando de mundo espiritual, estamos falando de experiências tanto com Deus quanto com o inimigo de nossas almas. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas experiências minhas. Eu procuro sempre no meu ministério, tenho atuado desta maneira, focar na palavra, ensinar a palavra. Porque o mais importante de tudo é que as pessoas aprendam a palavra e amparem a sua fé, a sua forma de crer na palavra. Entendo também que as experiências são importantes, elas edificam a fé dos irmãos, nossos testemunhos, e também glorificam a Deus. Tenho recebido alguns pedidos de irmãos em Cristo que eu compartilhe algumas das minhas experiências com o mundo espiritual, tanto com Deus quanto com a batalha espiritual. E hoje eu estou então respondendo a estas solicitações, estes pedidos, e vou compartilhar um pouco de algumas experiências minhas. É claro que eu, ao longo dos anos, tive e continuo tendo experiências. Cada dia é um aprendizado, cada dia vemos coisas novas. Esta é a dinâmica do reino, a dinâmica da obra de Deus. Sempre estamos vendo, percebendo, entendendo, recebendo coisas novas. Porém, hoje eu quero compartilhar algumas destas experiências. Quero dizer a vocês que mais adiante trarei outros vídeos compartilhando outras experiências. Se você quer que eu continue trazendo experiências, por favor, deixe aqui nos comentários. Se esse vídeo lhe agradar, lhe abençoar, em alguma maneira lhe edificar, por gentileza, deixe o seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais com seus irmãos, nos seus grupos de WhatsApp. Nosso canal é novo. O objetivo dele é apenas abençoar e ajudar pessoas. Se você fizer isto, dar o like, comentar e compartilhar, você ajuda no engajamento do canal. E ele vai chegar a outras pessoas que precisam também deste conteúdo. Se você desejar nos ajudar com uma oferta missionária, no trabalho que desenvolvemos aqui na cidade que eu moro, abrindo a descrição deste vídeo você encontra as minhas chaves Pix e você pode fazer uma oferta segundo Deus tocar no seu coração. Que Deus te abençoe por isto. Queridos irmãos, muitas têm sido as experiências ao longo desses 30 anos. Ano passado eu completei 30 anos de ministério, 30 anos servindo a Deus, contando desde o início, desde os primeiros dias de atuação na obra de Deus, até os dias de hoje. Trabalhei em 5 estados, aqui o Paraná, onde eu moro hoje, é o 5º estado que eu trabalho na obra de Deus ao longo de 30 anos. Trabalhei em várias cidades, conheci costumes e culturas diferentes, vi situações diferentes. Porém, eu quero começar do início. Entendo que, como eu vou fazer mais alguns vídeos, eu vou fazer numa sequência, começando pelo início, porque o meu início, para mim, foi muito marcante. A primeira grande experiência que eu tive com o mundo espiritual aconteceu logo nos meus primeiros dias de convertido, nos primeiros meses de conversão. Eu venho do catolicismo romano, minha família era católica praticante, e a primeira coisa que eu observei
que ficou muito claro, muito marcado, foi a vibração e a manifestação espiritual que havia na igreja dos crentes. Digo isso da Assembleia de Deus, aonde eu me converti. O catolicismo é uma igreja muito formal, é uma religião mais formada e desenvolvida a partir, né, da missa, da oração ou da reza do terço, das procissões. Tudo isso eu participei. Eu cheguei mesmo a estudar no seminário de padres por um ano. No ano de 1986, eu fui para um seminário de padres buscando respostas. Sempre tive uma sede muito grande por respostas, por conhecimentos, por entender por que acontecem certas coisas no mundo. Não tendo essas respostas, é claro que eu retornei. Eu não fui com 100% de convicção de ser padre. Se eu fosse, hoje eu seria um padre já há muitos anos. Mas eu buscava algo a mais. Quando eu chego na igreja evangélica, eu sofro um impacto muito grande. Porque, embora houve um contraste muito grande de liturgia religiosa entre a missa e um culto pentecostal, o ambiente era diferente, as roupas eram diferentes, a atmosfera do culto era diferente. Eu confesso que no início eu fiquei um pouco assustado. Me parecia que eu estava dentro de uma seita, de algo estranho, por causa daquelas irmãs com aqueles cabelões. As mulheres sentavam todas de um lado, os homens do outro lado, havia esta separação. Era uma fé muito rigorosa no que tange a usos e costumes. Então, naquela época, era proibido o crente ter televisão, era proibido jogar bola, ir no cinema. Era um negócio bem mais radical. Então, para você se tornar um crente naquela época, você tinha que passar por um processo mesmo que nós chamamos hoje de conversão. Você tinha que ter uma experiência com Deus, senão você não ficaria. E eu tinha aí 21, 22 anos aproximadamente, vindo do mundo, no auge, né, das baladas, das festas. Para mim, sair daquele contexto e ir para uma igreja de crentes, num contexto tão radical, só mesmo uma obra do Espírito. E uma das coisas que me deu convicção que eu estava no caminho certo, é que eu comecei a ter experiências com Deus. Quando eu chego na igreja, eu ganhei uma Bíblia de presente do pastor presidente daquela igreja, e foi a pessoa que me visitou na minha casa, pregou para mim e me levou a Cristo. Eu comecei a ler essa Bíblia. Naquela época se enfatizava muito essa questão de compromisso do crente com o espiritual. Então, crente era aquele que orava, jejuava, lia a palavra de Deus, se separava do mundo. Então eu sou uma pessoa que eu não gosto de meio termo. Se eu for fazer uma coisa, eu gosto de fazer bem feito. Para mim, ou é branco ou é preto, ou é 8 ou é 80. Se for para fazer mal feito, eu prefiro nem fazer, nem me envolver. Então eu disse para mim mesmo, se é para ser crente, eu vou ser um crente de verdade. Se crente tem que orar e jejuar, eu vou fazer. Se tem que ler Bíblia, eu vou ler. Eu quero realmente ser uma pessoa que vive a fé que professa. E assim eu fiz. Logo depois de algumas semanas, talvez um mês que eu estava assim lendo a Bíblia, orando e jejuando, eu comecei a sentir que quando eu estava no culto, não era mais como era antes, que a gente ia e voltava sem sentir nada. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a sentir o poder de Deus manifestando-se de várias maneiras. Uma coisa que me marcou muito, uma vez nós fazíamos cultos lá em umas fazendas, onde tinha ali alguns irmãos crentes que moravam nesta fazenda. Como era longe da cidade, eles só vinham de vez em quando nas festividades. Então nós fazíamos cultos nas casas destes fazendeiros. E eu me lembro que numa destas feitas, nós estávamos reunidos orando antes de começar o culto, em cadeiras de palha, ajoelhados, todas aquelas famílias ali reunidas, né? Nós que viemos da sede ali, um grupo de irmãos que vieram para trazer a palavra, para cooperar no louvor. Eu estava orando, eu devia ter ali acho que 3 semanas de convertido. Eu senti uma água que derramava sobre mim.
como se alguém chegasse com um balde cheio d'água e virasse aquele balde, e aquela água jorrava com muita intensidade, mas ela me lavava por dentro e causava uma sensação indescritível de prazer, de satisfação. Aquela água me lavava, era algo inexplicável. Eu não era batizado com o Espírito Santo ainda, fui batizado mais um tempo depois, mas ali o Espírito Santo se manifestou num dos seus símbolos, que é a água. E ele estava talvez me limpando do lixo do mundo, me refrigerando. Foi uma experiência indescritível. Nos cultos não eram diferentes. Eu sentia a presença de Deus a ponto do meu corpo ficar totalmente mole. Eu nunca caí, eu nunca rodopiei, eu nunca fiz nenhuma manifestação assim extrema. Não tenho nada contra isso. Eu acredito que cada pessoa tem uma estrutura e Deus vai operar de forma diferente. Porém, eu não tive. Mas eu senti o meu corpo ficar completamente mole. Às vezes eu me firmava no banco da frente. Outras vezes, já quando eu comecei a dar uma palavra, comecei a pregar bem no início, com muito jejum, muitos dias de jejum e oração, eu sentia meu antebraço ficava totalmente dormente, os dois antebraços, até a ponta dos dedos. E ao redor dos lábios também acontecia isso. Quando eu sentia isso, se era um dia que eu ia levar uma palavra, apesar de eu não ter quase conhecimento bíblico nenhum, eu era muito recente de igreja, mas aquilo jorrava com muito poder e o impacto que causava na igreja era muito grande, porque o poder de Deus ali manifestado era muito grande. Então isso começou a me marcar, eu comecei a sentir a presença de Deus, o poder de Deus. Nessa época nós fazíamos vigília nas casas, nas sextas-feiras. Não eram vigílias de noite toda, era das 11 até 1 da manhã, mas era muito gostoso, havia muita experiência com Deus. Nessa época também os congressos, os cultos, havia grande manifestação do poder de Deus, muito mais do que eu vejo hoje. Talvez porque naquela época a igreja ainda orava mais, havia mais compromisso. Eu estou falando aqui do início da década de 90. Então era um derramar muito grande do Espírito. A gente vivia uma expectativa porque cada culto era diferente. Eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo na escola dominical. Eu tive a experiência de estar orando na igreja, ser tomado em línguas e logo em seguida cantar cânticos espirituais. Havia muitas profecias, muitas profetisas. Deus falava, e Deus falava no coletivo. As profecias não eram igual hoje, só falando de vitória. Deus falava diante daquilo que as pessoas estavam fazendo de errado. Deus dizia, eu estou vendo você fazendo isso, fazendo aquilo, e era profetizado para a igreja. Mas quem era o alvo da profecia sabia que era para si, e logo acontecia. Deus começou a me usar depois de um tempo muito em profecia, e foi um tempo assim, ao mesmo tempo difícil, mas também foi uma experiência muito grande. Às vezes eu acordava de manhã e estava orando no meu devocional, Deus dizia, hoje eu vou te usar para falar com essa pessoa, esta pessoa e esta pessoa, às vezes 3 pessoas, como aconteceu. E a palavra era dura. Eu me lembro de uma ocasião destas que aconteceu isso. Eu acordei de manhã, estava orando, e Deus me disse assim, hoje eu vou te usar para falar com esse e esse. Era um presbítero da igreja, o presbítero mais velho da igreja, um diácono e um irmão da igreja que era vereador daquela igreja. E a palavra era dura para os 3. Eu vim para o culto, eu passei o dia angustiado, irmãos. Quem Deus usa nessa área, o dom da profecia é melindroso. Não peça para Deus o dom da profecia se depois você não tiver coragem de entregar. Porque 90% das profecias são de conserto, são de correção. Então, Deus ele quer falar trazendo a pessoa para a presença dele, trazendo para o caminho certo. Claro que há profecias de consolo, profecias que Deus vai confortar o coração do seu povo, porque a Bíblia diz que a profecia serve para exortar, consolar e edificar.
mas da minha experiência que eu percebi na vida de outras pessoas e na minha, Deus usava muito para conserto. E nessa noite não foi diferente, eu vim para o culto, havia duas arrumações de cadeira, uma que ficava encostado na parede da igreja e outra que ficava naquelas cerquinhas. Hoje as igrejas não têm mais uma cerquinha que divide entre a nave e o culto. Antigamente tinha umas cerquinhas, alguma tinha até aquelas cortininhas de renda branca, decorativa, né? Veja que isso é muito antigo. Eu estava orando nestas cadeiras que ficavam na cerquinha que dividia o púlpito da nave. Dobrei meu joelho ali, só saía línguas estranhas, eu não conseguia orar em português. De repente, eu orando assim, eu percebo que alguém ajoelha do meu lado, porque havia uma cadeira do lado. E olhei por baixo do meu braço, quem é que estava ali? O diácono que Deus iria usar-me para falar. Começou o culto, quando o pastor fez a oração de abertura do culto, e eu fui me enchendo, parecia que o meu coração ia explodir. Quem não entende de profecia, irmãos, acha que o profeta retém. Em alguns casos pode até reter, mas tem casos mais extremos que se Deus quiser falar com a igreja, ele vai tomar o profeta de uma maneira que ele não se controla. E ele vai fazer o que Deus manda. Neste dia eu tive esta experiência. Deus me tomou com os olhos fechados. Eu desci pela cerquinha, que ela fazia uma volta assim, porque a frente ela tinha uma montagem que ela escondia a divisão. Então ela vinha assim e a outra parte assim, que você passava aqui. Olhando de frente era inteiro, mas ela tinha esse corte onde tinha as escadas que davam acesso ao púlpito. Eu desço por ali com os olhos fechados e vou lá nos bancos aonde estava o vereador da igreja. E eu nunca vou esquecer da mensagem que eu entreguei para ele. Deus disse assim para ele: eu te coloquei lá naquele lugar. Ajude a minha obra, ajude o meu servo. Deus estava falando do pastor da igreja. Se tu fores fiel e fazer o que eu mando, uma cadeira maior te espera. Mas se tu não ouvires a minha voz, tu cairás, e grande será a tua queda. Dali eu volto com os olhos fechados, eu não fui olhando para ele, eu fui levado pelo Espírito. Eu volto de novo, subo a escadinha, vou no diácono que era o que estava ao meu lado. Entrego para ele uma mensagem dura também. E dali, por último, eu vou no presbítero, que era um homem bem fechado. Então ele criticava, ele dizia: esses irmãos que andam por aí botando a mão na cabeça dos outros, não é bem assim. Havia muita profecia naquele tempo e era Deus falando, irmãos. Não é igual hoje que a coisa está bagunçada. Quando Deus usava alguém, a gente sabia. Havia ali já algumas irmãs que eram muito usadas por Deus. E Deus estava começando a me usar também. Quando eu vou no presbítero, eu chego nele tomado por Deus, dando de dedo na face dele. E Deus disse assim: eu te coloquei aqui para fazer a minha obra, para ajudar os meus servos. Se tu fores fiel ao teu chamado, te abençoarei muito, mas não atrapalhe, não impeça a minha obra. E daí eu nunca vou esquecer que Deus falou assim com ele: e ai de ti se tu duvidar que sou eu que estou falando. Isso com o dedo em riste no rosto desse presbítero. Porque Deus, irmãos, Deus não teme o homem, Deus deve ser temido pelo homem. Quando o Espírito de Deus opera, Deus vai quebrando tudo. Aquele dia Deus parou o pé para esse presbítero, como que estivesse dizendo assim: duvide que sou eu. A igreja estava num silêncio mortal. Sabe o que estava acontecendo ali? Essas três pessoas, elas tinham uma panelinha que articulavam contra o pastor. Esse presbítero, por exemplo, ele, coitado, não era talvez uma maldade dele, mas ele veio de uma geração antiga, então ele achava que os presbíteros é que tinham que determinar e deliberar na igreja. Então ficava aquela força de oposição contra o pastor. O pastor queria fazer uma coisa, eles não deixavam, queria fazer outra, não deixavam. E naquele dia Deus bateu de frente com ele. Esse diácono era um cara sem caráter nenhum. Depois ele se envolveu com mulheres ali, deu problema de ordem moral. Ele
saiu da igreja, não sei se deu mais alguma coisa, foi para outras igrejas aqui e ali, mas era um cara que olhando nos olhos dele você via, não via sinceridade, você via sutileza, sagacidade, olhar de serpente. E o vereador, queridos, ele não mudou. Ele tinha uma casa muito boa, ele tinha 2 casas, ele tinha um carro muito bom, ele tinha um ônibus que fazia um trajeto na cidade, trazendo trabalhadores para algumas empresas, e era vereador. Esse homem perdeu tudo e acabou na sarjeta, na bebida. A mulher dele se separou dele, foi embora, levou os filhos. A última vez que eu soube dele, há muitos anos atrás, ele estava na sarjeta, embriagado e tinha perdido tudo. Não se brinca com Deus, irmãos. Então, estamos falando aqui de experiência. Eu vivi um tempo em que havia muito temor de Deus para tudo. Quando Deus falava ali com alguém, eu estou te vendo fazendo isso, aquilo, arrependa-te, porque eu te amo, eu falo contigo, mas se tu não te arrepender, vou tratar contigo. E isso acontecia, irmãos. Isso acontecia. Havia congressos que o poder de Deus era tão grande que os cultos iam para 11 horas da noite. Ninguém queria ir embora. A igreja lotada, ninguém queria ir embora. Era uma atmosfera sobrenatural. Não era igual hoje que a gente vê no YouTube, solta um corinho de fogo e 2 ou 3 saem rodopiando. Muitas vezes é da carne, porque o Espírito não age por corinho de fogo. Quem é pentecostal há anos, quem é pentecostal clássico, sabe que quando o Espírito de Deus opera, todo mundo sente, até as crianças. Hoje eu não tenho tempo de contar uma experiência assim, mas vou contar nos outros vídeos que eu vou compartilhar experiências. Então, os congressos iam para 11 horas da noite. Lembro-me de alguns que era quase 1 da manhã e eu e outros obreiros estavam levando irmãos para casa totalmente embriagado do Espírito. Quando terminava um congresso, fosse ele de círculo de oração, de jovens, ficava um mês as pessoas comentando as coisas que Deus fazia. Então tudo isso me marcou muito. Havia uma atmosfera sobrenatural na igreja. Era gostoso de ir nos cultos porque nunca sabíamos o que ia acontecer. E às vezes naqueles dias de semana, tipo terça ou quinta-feira, tinha pouca gente algumas vezes, estava chovendo ou estava muito frio, que alguns não iam. Aquele dia era o que Deus resolvia manifestar o seu poder ali. Então quem não ia ficava sabendo depois, irmão, você não veio no culto, nossa, foi isso, foi aquilo, foi uma bênção, Deus fez coisa extraordinária. Para encerrar, irmãos, eu quero ensinar vocês uma coisa, todos os cultos Deus está, a presença de Deus está nos cultos. Agora existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação de Deus. E a palavra manifestar significa dar-se a conhecer, se revelar. Então, em todos os cultos, é claro, Deus está, essa é a promessa dele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. No entanto, nem sempre Deus se manifesta. E para Deus se manifestar, tem que haver um conjunto de coisas, como reverência no culto, o culto começar com oração, adoração, de coração aberto, etc. Tem que haver um clima para isso. Um culto irreverente, um culto que as pessoas estão ali rindo, conversando, olhando no celular, todo mundo chegou e sentou, ninguém orou. É muito difícil que um culto deste tenha uma manifestação de Deus, a não ser quando Deus quiser fazer para quebrar esses paradigmas. É triste de ver igrejas hoje que estão perdendo a noção do que é cultuar. Nós entrávamos na igreja, irmãos, naquela época, quando a gente passava do limiar da porta com um temor muito grande. Nós estávamos na casa de Deus. Nós estávamos na presença de Deus. E ali onde subia para o altar, para o púlpito, para nós era como o santo dos santos. Porque era dali para cá que Deus falava com o seu povo, através da palavra. Deus se agrada de reverência. Deus se agrada de culto que começa com oração. Porque o culto começa com oração. O culto não começa com aquela oração da abertura, mas o culto começa com a oração de quem chega. Jesus disse que a igreja, que o santuário deve ser chamado casa de oração.
Igreja é lugar de ir para orar. Igreja é lugar de ir para adorar. Igreja é lugar de ir para ouvir a palavra de Deus. Amém? Continuaremos em outros vídeos, vamos falar mais agora em outras áreas de experiência, mas este foi o meu começo. Esta foi a igreja que eu conheci quando me converti. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se o nosso Deus nos permitir.